E aí, galera? Olha o que a gente vai falar hoje. Megacidades. Cidades com muita gente. Olha aí essa quantidade de pessoas aqui, nessa cidade aqui de Mumbai, na Índia. Mas o que são essas megacidades? São cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E é diferente de cidade global, que a gente vai ver mais adiante. Mas aonde que ficam essas cidades? Tem mega cidade no Brasil? Tem, ó, São Paulo. Tem também na África? Tem, Lagos. Tem aqui no México, olha, a Cidade do México. Tem nos Estados Unidos, Nova York. Tem na Ásia, Tóquio. Tem na Índia, que é a foto aqui do nosso estudo, da nossa aula, Mumbai. Tem na China, Pequim. Então, tem várias cidades, ou melhor dizendo, megacidades espalhadas mundo afora. Com o destaque que a maior parte delas está onde? Está em países subdesenvolvidos. Está aqui, ó, as 5 maiores cidades. Tem Tóquio, que está num país desenvolvido, que tem mais ou menos aí 30 milhões de habitantes. Tem Delhi na Índia, São Paulo no Brasil, que tem mais ou menos 20. Tem Mumbai, cidade do México, no México. E quem pensou esse conceito? Quem pensou esse conceito foi a ONU. A ONU é que bolou esse conceito de megacidade. E por que pensar um conceito de cidade, de megacidade? Porque essas cidades, elas apresentam muitos desafios que a gente vai ver mais à frente. Mas antes a gente vai parar para pensar aqui por que essas cidades cresceram tanto. Então a gente vai ver que no século XX elas cresceram muito. Em função de quê? Em função da intensificação da industrialização. A indústria deixou de ser uma coisa só de país desenvolvido, passou a se espalhar pelo mundo. E são coisas interligadas. Veja, a industrialização carrega consigo o êxodo rural. E aí você tem o quê? Mais pessoas indo viver nas cidades e o campo se mecanizando, eliminando postos de trabalho e as pessoas então se deslocando para as cidades. Só que essas megacidades enfrentam, como eu disse antes, uma série de problemas que preocupam não só os moradores dessas cidades, mas como a ONU. São cidades que cresceram muito rápido. Então você tem o quê? Problemas aí com moradia. Cada vez mais no mundo a moradia é cara, é difícil de se ter, de se viver dentro de uma casa digna. Transporte público, um desafio para todos os países, se locomover, mobilidade urbana. Saúde, viver em paz, viver bem, é difícil também. Saneamento básico, ó, desenho o cocôzinho aqui, porque em alguns países, inclusive aqui no Brasil, é uma coisa às vezes difícil de se ter. E renda, dinheiro, trabalho, é outro desafio também, as pessoas ganharem um salário digno para poder sobreviver. Então, esses são os principais problemas aí das megacidades e que caracteriza essas grandes aglomerações urbanas e que fazem a ONU se preocupar e tudo mais. É isso. Tudo bem, pessoal? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.